Que é para fechar aí? Muito boa tarde, meu Amazonas, meu Brasil. O Em Direita pede permissão para estar na sua companhia a partir de agora. Estamos 15 minutos atrasados, ainda estamos nos familiarizando com o equipamento. E aí, a primeira vez é sempre complicada, né? Nós estamos aqui alegres, é um momento histórico para o nosso canal. Esse canal é uma ideia, esse canal é um sentimento, esse canal é um posicionamento, tá certo? Eu vou começar cumprimentando aqueles que já estavam aguardando, né, que estão sintonizados com a gente, no nosso grupo de WhatsApp, página do Facebook, a gente chegamos um pouquinho atrasado. Espero que o pessoal volte aí, um avisa para o outro que o entrevista está ao vivo, tá bom? E a gente vai ter muita coisa para conversar com vocês. O que eu quero pedir que vocês façam comigo essa live? É que vocês interajam. Temos um chat aqui que vai estar mostrando o comentário, mostrando a interação de quem estiver assistindo. Eu tenho uma pauta aqui, mas vocês podem ir mexendo comigo, né? E eu vou falando o que vocês estão colocando. Nós estamos também aqui no nosso grupo, a gente está passeando aqui no grupo, ver se tem alguém já colocando alguma coisa aqui no grupo. O link já foi enviado para o grupo, tá bom? Está aí. Nós vamos enviar esse link para quem a gente quer junto com a gente, né? Mandar para Altair Perim, né? No grupo do pastor Cláudio Roberto, mandar para nossos amigos, né? Bom, pessoal, eu quero apresentar a minha equipe. Ninguém faz nada sozinho, né? Eles não estão aqui nesse momento, todos, né? Mas tem um que representa os outros aqui, que é o pastor João Adriano, que é meu assessor aqui no escritório e me assessora também no programa, tá bom? Aqui no nosso Em Direita. Nós temos a Vanessa Fabiola, ela é jornalista profissional, é ela que nos dá aula com relação à questão dos equipamentos, da postura diante das câmeras, ela é que dá bronca na gente aqui. Temos a Sabrina e o Augusto, eles também prestam uma colaboração. Eu acho que agora eles estão colaborando, assistindo essa ao vivo. Mas, pessoal, comece a interagir. Eu quero ver quem é o bonzão aí que vai me fazer a pergunta, se a imagem está boa, como é que está a cara do apresentador, tá bom? Alegre demais, né? Ou alegre o suficiente? Bom, pessoal, nós tivemos muita coisa acontecendo essa semana. E eu só fiz um filtro para a gente comentar aqui na nossa live. Uma das coisas que merece a nossa atenção é esse movimento que aconteceu na semana passada e que desagou essa semana que está findando, que foi a reunião dos ministros do STF para analisar um pedido de suspeição do ministro Toffoli com relação ao caso do escândalo do Banco Master. Eles, a portas fechadas, se reuniram, claro que depois vazou o que eles conversaram antes da reunião oficial, e ali foi feita uma coisa que antes isso nunca tinha acontecido, né? Uma decisão extra pauta, em que o
o ministro Toffoli nem é impedido, nem é suspeito, também não existe a questão da incompetência, ele sai da relatoria. Ele próprio toma a iniciativa de sair da relatoria e os outros ministros votam de forma unânime, decidindo pela saída do ministro Toffoli. Constrangedor, muito. Mas mais constrangedor do que o ministro Toffoli sair da relatoria do caso do Banco Master era ele permanecer, pode ter certeza. Era mais constrangedor, não somente para ele, mas para o restante dos ministros e até para os três poderes em si. Era uma questão moral, uma questão de ética, uma questão de ilegalidade mesmo, na tora. Ele não tinha condições de conduzir essa relatoria, com pessoas da família envolvidas no escândalo, ele próprio envolvido, viajando de jato, com o advogado do Novo Arcaro. E aí, esse desdobramento é que é muito interessante, depois foi feito o sorteio, e a sorte recai sobre o ministro André Mendonça. Eu fiz depois vocês vão lá assistir, tá bom? Eu fiz um short comentando sobre as três principais características do ministro Mendonça. No short, eu ressaltei a questão da seriedade, a questão da seriedade, a questão da lisura, né, da sinceridade, da imparcialidade, a competência, a qualidade, o conhecimento, o preparo do ministro, que passa para a população uma tranquilidade de que esse assunto não vai acabar em pizza. E é o que está acontecendo. Ele realmente está tratando o caso como o caso tem que ser tratado. E nós estamos aqui para fazer coro de apoio ao ministro André Mendonça. Por quê? Pessoal, nós já tivemos muitos escândalos no Brasil. Acontecem coisas que só acontecem com o Brasil mesmo, e no Brasil. Mas esse aí, há uma conexão, a questão do INSS acaba por contaminar meio mundo, né? Nos estados, as coisas estão acontecendo também, está sendo feita análise. Eu estou precisando de água, mas. Então, eu recebi uma crítica que está falando muito baixo, né? Está melhor agora, pessoal? Melhorou? Tá bom, então já corrigi a questão do volume da voz. Então, nos estados também está acontecendo. O que está acontecendo em Brasília está acontecendo nos estados, porque é uma coisa que se esparramou nas 5 regiões, nos 27 estados, nas capitais, nas cidades. A roubalheira se espalhou, se esparramou. Então, temos um ministro sério, um ministro isento, imparcial, e um ministro que vai utilizar as ferramentas do direito, as ferramentas constitucionais para dar andamento a essa investigação e julgar futuramente e punir quem deve ser punido, responder por este escândalo terrível de bilhões. A conversa não é de milhões, é de bilhões, né? Muito bem. Estamos de volta aqui. Corrigimos aqui o problema da sede. Ministro André Mendonça, pode comentar. Quem ainda não estiver inscrito no canal, se inscreve no canal. Por favor, curte, comenta, compartilha esse link, tá bom? Eu vou aqui para o meu segundo assunto. O outro assunto que ocupou a mídia de um modo geral, TV aberta, Instagram, Facebook,
e principalmente no YouTube, que é a minha casa, é a nossa casa, né? A questão da pesquisa que foi divulgada pelo Instituto Paraná Pesquisa, que entre todos esses institutos de pesquisa é o que usufrui a maior confiança dos brasileiros. Tem os números do primeiro turno, onde são avaliadas os desempenhos de vários candidatos. E os dois que se destacam no primeiro turno, evidentemente, é o atual presidente, Lula, Inácio Lula da Silva, Luiz Inácio Lula da Silva, e logo em seguida vem o candidato indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, atual senador, e que deverá concorrer à presidência da República em 2026 pelo Partido Liberal. Pois bem, há uma distânciazinha no primeiro turno, 39 para 34, mas no segundo turno a coisa muda. E ali é uma pequena amostragem de uma coisa que é muito notada já na realidade. Tá certo? Enquanto o ex-presidente chegou no teto, não tem como desenvolver mais, o Flávio só começa a crescer. Esses indecisos e aquele grupo de mais ou menos 7% que não votaria nesse, não votaria naquele, não quis dar a sua opinião. Esse pessoal todo vai seguir onde o caldo estiver mais grosso. A tendência é essa. É aquele que não quer perder o voto. Tem esse pessoal que decide no dia da eleição em quem vai votar. Né? Então, quando chega nos números do segundo turno, aí o Flávio Bolsonaro aparece pela primeira vez à frente de Luiz Inácio Lula da Silva. É uma diferença pouca, mas isso em números é um absurdo de voto, tá certo? É muito voto. E isso vai ficar mais complicado para o Lula. Por quê? Porque o Lula faz campanha desde o dia que subiu a rampa. Ele faz campanha. Ele é um político nato, né? Então, ele faz campanha, tudo que ele faz tem um objetivo, que é a reeleição, mesmo estando já na idade que está, mas está rejuvenescido, né, pelo poder que tem. Então, pessoal, quando esse pessoal que aparece lá, terceiro, quarto, quinto lugar, que são todos ou da direita ou de centro, eles não vão para o Lula. Vamos aqui conversar a respeito desse fenômeno. Esse pessoal vai migrar para o Flávio, certo? Os 7% do Caiado, os 3% do Zema, não sei quanto por cento do Ratinho Júnior, vai tudo migrar para o Flávio Bolsonaro no segundo turno. Então, esse número vai ultrapassar 50, pode levar no primeiro turno. A peia pode ser tão grande que ele leve no primeiro turno. Né? Porque esse pessoal vai concorrer? Vai. Mas se houver uma coalizão, se todos resolverem apoiar o Flávio, isso aí pode acontecer. Na política pode acontecer tudo. Certo? Até uma coalizão. Né? Nós estamos começando, é um ano eleitoral, então estamos no campo da especulação agora. Estamos no campo da especulação. Então, essa é uma hipótese a ser considerada. Né? Cadê o pessoal? Ninguém está ainda perguntando nada no chat? Ou tem? Deixa eu olhar aqui. Dá uma olhada no chat. Maior do que do seu lado. Boa tarde. Tem aqui. Quem é, meu Deus? Ah, tá. É a Amanda Socorro, lá de Teresina. Um abraço, beijo, minha mana querida. Obrigado por participar.
Janaína, a Janaína de Itacoatiara, um abraço, minha filha. Que bom que você está aí em Itacoatiara participando, tá certo? Faça o seu comentário aí para eu ler aqui, tá? Muito bem. Vamos voltar para cá. Então, nós estamos numa época de especulação. O Flávio já indicou que não terá moleza o PT esse ano. Né? A gente nem vai mexer aqui para criticar nada do Lula, vamos deixar quieto, porque a gente também não pode estar fazendo campanha política antecipada ou propaganda de que quer que seja. A gente divulga aquilo que a imprensa vai colocando à nossa disposição. Mas vamos lá. A direita, pessoal, tem que subir. Nós temos uma informação de que lá em Goiás, o deputado Gustavo Gaia, que é um excelente político, leal ao Bolsonaro, e que é o discurso padrão, né, da direita. Família, Deus, pátria, família, verdade. O Gaia veste essa camisa e sua essa camisa. E ele, aquelas conversas íntimas, particulares, com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro, que é um homem visionário, né? Senão não teria sido presidente, não estaria preso agora por ter sido o presidente que foi, né? Que se reelegeria se não tivesse uma campanha tão complicada por uma balança desigual. Ele disse para o Gaia que o Gaia pegasse leve com o cunhado, porque o Gaia está saindo candidato, se desvinculou de um partido e foi para outro partido, e vai sair candidato por esse partido. E Bolsonaro não quer confrontação, briga, acirramento da direita com o Caiado. Por quê? Porque o Caiado ele não tem chance de ser presidente, não vai ganhar, não tem condição, está polarizado. Flávio e Lula, que é Lula e Flávio, e os outros têm ali, no rebujo, né? Ele vai convergir no segundo turno. Temos mais gente aqui? Ah, tá. Sandra Franco. A Sandra! Oh, que bom! A Sandra, lá de Teresina. Maravilha. Manda o link pro pessoal aí, pro pessoal me ver aí no YouTube, em Teresina, pessoal. Cadê o pessoal de Manaus? Aqui está muito perto em Manaus. Eu vou cutucar o pessoal de Manaus aqui. Nosso grupo do WhatsApp. Até agora, quem foi que participou aqui de Manaus? Não tem ninguém de Manaus? Pelo amor de Deus. Então, pessoal, falando da questão dos números, 44,4 a 43,8, a diferença é bem pouca, mas é uma diferença a favor do Flávio. E a direita tem que comemorar, porque esse é um sinalzinho do que vem por aí. Podemos estar trazendo o remédio que o Brasil precisa, a seriedade que o Brasil precisa, que o povo brasileiro precisa. Vamos lá. Eu coloquei uma frase aqui que eu espero que essa frase ela possa repercutir onde quer que a gente vá. Nós do canal em direita, né? Pessoal aqui do canal administrando aqui, tá bom? Que o que nos une deve ser mais forte do que o que nos separa. O que é que nos une? O Brasil, né? Mais de 200 milhões de brasileiros, as pessoas pobres, desempregadas, os jovens, a juventude, a questão da segurança e tantas outras bandeiras que a gente tenta defender, a liberdade de imprensa. Isso nos une. Queremos essa liberdade plena de opinião, que a pessoa seja contrária a gente.
ela está exercendo o direito de pensar e de expressar esse pensamento. A Constituição veda o anonimato, quando a pessoa não se responsabiliza pelo que fala e pelo que faz. Deixa sem assinar. Assim não vale. Tá certo? Agora, eu quero falar sobre a questão das pessoas que são exemplo naquilo que fazem. Pessoas de qualidade naquilo que fazem. Eu sou um seguidor ferrenho da Revista Oeste. E quero aqui abrir uma pauta a respeito da Revista Oeste. Quem não segue a Revista Oeste, eu quero sugerir que todos os dias, às 5 da tarde, 15 minutos para as 5 da tarde, entra no ar o Oeste Sem Filtro, que tem como âncora a Ana Paula, Paula Leal, né? Não é Ana Paula, não, a Paula Leal. Ana Paula Henrique. E a Ana Paula Henkel é uma das jornalistas, né? Que foi jogadora de voleibol e que é jornalista, uma jornalista competentíssima. E o Augusto Nunes. Esse camarada é impressionante, a ligeireza de raciocínio e a sinceridade que ele passa. Que jornalista lindo que é o Augusto Nunes. Temos o Piotto, temos o Alexandre Garcia, um monstro na comunicação. Rapaz, a gente tem gente muito boa. Por último, a Malu Gaspar apareceu no radar, ela que está trazendo aí essas pudruras, né? Como diria a irmã disse, esse português aqui do Amazonas. Pudrura, vocês já imaginaram? Pois bem, então a Malu Gaspar passa a ser uma referência. Hoje, quando se fala em jornalista corajosa, a gente tem que lembrar da Malu Gaspar. Tá certo? E eu virei fã da Malu Gaspar. Que possam surgir mais jornalistas comprometidos com o status e o jornalismo investigativo, né? Porque ela foi buscar no fundo do baú e trouxe as questões relacionadas ao Banco Master e está colocando no ventilador. Tá certo? Ei, jornalista corajoso. Eu gostaria de colocar aí o pessoal que está assistindo. Dá para saber quantas pessoas? Mas não fala. Se tiver bom, não fala. Aqui. Eu não vou falar, eu espero que tenha mais gente. Já tem 2 curtidas e tem muito tempo, gente. Eu queria que você colocasse aqui qual é o jornalista. Se tiver mais de um, coloca mais de um, para que a gente dê essa força para esses profissionais que tão bem faz ao jornalismo. Aqui já tem alguém citando o Alexandre Garcia. Quem mais aí é admirador do Alexandre Garcia? O Alexandre Garcia, eu admiro. Ele tem 80, mas ele demonstra uma vitalidade, um vigor, uma capacidade de se comunicar, que é muito difícil a gente ver isso com uma pessoa na idade que está o Alexandre Garcia. Eu tiro o chapéu, certo? Ele está destacado aqui como um dos profissionais. O link já foi distribuído com os amigos, né? Temos que aumentar, tem pouca gente aqui. Vamos aumentar esse número aí. Manda o link para o pessoal aí, tá bom? Senão a plataforma não vai mais liberar para nós. Isso aqui. Cadê? Comentário sobre o copo d'água. Boa tarde. A Sandra. Socorrinho de novo. Inscreva-se no canal. Vamos trabalhar para a gente ganhar mais gente se inscrevendo no canal. Tá bom? Essa é só a primeira live do Em Direita. E a minha pauta está chegando ao fim, pessoal. Vocês têm que me dizer o que vocês querem que eu comente aqui. Afinal de contas, o canal é nosso.
Não é só meu, é de vocês. Tá certo? Vamos lá? Tem mais assunto aí? Eu estou olhando aqui o que está sendo dito aqui no chat. O pessoal está com medo. Pode falar, pessoal. Nós estamos aqui cobertados pela Constituição. E o YouTube abrindo a porta para nós. Que maravilha. Nunca imaginei que está numa live aqui no Indireita. Hoje, dia 28 de fevereiro, o último dia do mês de fevereiro, esse mês que, segundo as más línguas, é o mês que as mulheres falam menos. Que maldade, né? A mulher não é de falar tanto assim, né? As mulheres falam, mas tanto assim. Mas o pessoal é maldoso. Vamos lá. Surgiram uma próxima pauta, porque cheguei ao final. Mas vamos lá. Eu separei aqui, porque a Constituição ela diz que os requisitos da pessoa ser indicada para sentar numa das cadeiras do Supremo Tribunal Federal é ter notável saber jurídico e ter vida ilibada. Estou sendo criticado aqui falando baixo. De novo. Desculpa, pessoal. E, rapaz, é complicado. Eu vou entrar nesse negócio aqui e vou comentar. Porque o notável saber jurídico passou muito longe mesmo. E a vida ilibada, hein, pessoal? Aquela pessoa que é confiança, que ela tem uma conduta exemplar, é uma pessoa regrada, uma pessoa contida, aquela pessoa limpa, que não tem passado remoto, nem presente turbulento. É difícil, né, pessoal? Mas tem dois ministros que não têm essas qualidades. Não sei se você vai concordar comigo ou discordar. E eu trouxe, e é tristeza, até vergonha de ter gente com esse nível no Supremo Tribunal Federal, que é a instância maior do judiciário brasileiro. Tem a primeira instância, o juiz geral, tem a segunda instância, o Tribunal de Justiça, de desembargadores, tem a terceira instância, que é o Supremo, o STJ, depois a quarta instância, que é o Supremo Tribunal Federal, que deve ter ali a nata, o notável saber jurídico. O único juiz, aliás, são dois que são juízes de carreira, o ministro Luiz Fux e o ministro Nunes Marques. Esses dois são juízes de carreira. Os outros não. Foram pessoas indicadas, né? Gilmar Mendes, o próprio Alexandre de Moraes, foi indicado pelo Michel Temer, que passou um período presidindo o Brasil, e naquele tempo morreu o Teori Zavascki, que era o relator da Lava Jato, e no lugar do ministro Teori Zavascki entrou o ministro Alexandre de Moraes. E esses dois ministros sozinhos estão estragando o Supremo Tribunal Federal. Eles disputam aí quem é menos preparado e quem tem a vida mais envolvida com coisa errada. Então, processos sem fundamento, sem pé nem cabeça, inquéritos de ofício, sabe? Coisa que vem jogando a credibilidade da nossa Suprema Corte no ralo. Então, é um momento mais triste para nós do canal Em Direito, é ter que fazer esse tipo de comentário sobre autoridades desse nível, né? E que não preenche os requisitos simples, né? Bastante simples, que é o notável saber jurídico e a vida ilibada.
Não tem. Não tem mesmo. O nome está envolvido, toda uma sombra, toda uma escuridão que deve vir à tona com as investigações. E meia hora está ótimo, né? Pessoal, divulguem o canal, a gente precisa crescer. Amanhã eu devo retornar para passar mais uns 10 minutos aqui falando com vocês, tá bom? E vamos fazer mais lives. O nosso canal vai estar durante a semana, de vez em quando, entrando ao vivo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.